Glória do Senhor, a família.
Estamos aqui reunidos com esse propósito de unir Cleiton, John Salomão e Débora Jane Pereira em santo matrimônio, lembrando que os votos realizados por este casal aqui, eles são feitos perante a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e na presença do nosso Pai Celeste. Este é um casamento religioso com efeito civil e é nosso privilégio, assim, rogar as bênçãos de Deus sobre essa união e trazer uma mensagem de direção, não apenas para o casal, mas para todos nós, uma mensagem de salvação, uma mensagem da palavra de Deus, e sempre é mensagem de salvação, pois nosso Deus é um Deus resgatador, é aquele que paga um resgate, assim como no passado o noivo tinha que pagar o dote pela noiva, a igreja, o povo de Deus, é chamado a noiva de Jesus Cristo, e ele pagou um preço por essa noiva. Vamos ouvir um hino.
Gostaria de ler com você uma porção do Evangelho, palavras do Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus, no capítulo 19, uma passagem na qual Jesus fala a respeito do casamento e fala a respeito do divórcio. E nós vamos então aplicar isso para as nossas vidas, olhar e pensar a respeito disso, pensando a respeito da união eterna entre todo aquele que crê em Jesus, uma união na qual não haverá jamais divórcio, não haverá jamais separação na eternidade para aqueles que creram no Senhor, pois sua palavra nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele pagou um preço por aqueles que irão crer nele, ele pagou um preço e por isso ele nunca os lançará fora. São palavras de Jesus. O que vier a mim, arrependido dos seus pecados, humilde, esse eu nunca o lançarei fora. É um amor eterno daquele que morreu de amor por você naquela cruz. A passagem nos diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar ou divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu divorciar das vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar ou divorciar de sua mulher, não sendo por causa de fornicação, imoralidade, e casar com outra, este comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba? Vamos orar? Nosso Deus e Pai eterno, estamos aqui diante da sua palavra, diante da sua igreja, Deus, acima de tudo, diante do Senhor, diante das testemunhas e diante do Senhor. Estamos pedindo que o Senhor fale conosco. Nós viemos aqui nesta tarde e mais do que vir para um casamento, nós viemos porque estamos na tua casa e viemos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Não somos donos das nossas vidas. Achamos que escolhemos os nossos caminhos, escolhemos aonde queremos estar, mas o Senhor nos cerca por todos os lados, ó Deus. O Senhor nos toma pela mão e o Senhor nos conduz ao lugar que tu queres que estejamos para ouvir aquilo que muitas vezes não queremos ouvir, mas é a expressão do amor do Senhor por nós. Portanto, dê-nos um coração sensível à tua voz, dai-nos sabedoria nesse tempo de exposição da tua palavra, nos ensine e esteja resgatando vidas, ó Deus, ou restaurando comunhão contigo, operando comunhão contigo, ó Deus, salvando almas. Nós clamamos a ti, agradecemos pela vida do Cleiton, pela vida da Débora, Deus. Estamos clamando por suas vidas e pedindo que esse tempo também eles sejam edificados. Em nome de Jesus. Amém.
Um texto que salta aos nossos olhos aqui é o que Jesus disse: o que Deus uniu, não o separe o homem. Acho que todos nós, em um momento ou outro, já ouvimos isto, que tem sido muito questionado nos nossos dias, mas queiramos ou não, são palavras de Jesus. E ele não é nada menos do que o próprio Deus, que se fez homem e veio a esse mundo por amor a você, por amor a mim. E é importante pensarmos nisso, porque quando nós decidimos casar, normalmente as pessoas não põem uma garrucha na nossa cabeça e nos forçam a casar, né? No passado diziam que tinha isso, naqueles casamentos que o pai levava o sujeito no delegado e o delegado colocava revólver na cabeça dele e tinha que casar mesmo na polícia, né? Mas não é o nosso caso aqui. Não é isso que está acontecendo. Porque o que vemos aqui é que o casamento, e deve ser assim, ele é uma decisão consciente, uma decisão pessoal, voluntária. O casamento é você decidir, é você querer fazer um acordo, um pacto, uma aliança de amor e de fidelidade que vai muito além da empolgação do momento e das expectativas a curto prazo. Aliança, queridos, aliança do casamento, esse compromisso de casamento, esse pacto de casamento, ele é um compromisso assumido de pagar um preço para construir uma relação, uma amizade e uma família. Se não estivermos dispostos a pagar um preço, na primeira desavença nós viramos o rosto um para o outro. Então, quando você toma a decisão de casar, você está realmente se dispondo a isso, a pagar um preço para construir uma relação, construir uma amizade, construir uma família. De maneira então que, se entramos nesta aliança de casamento, nós entramos sabendo que pessoas, elas não são produtos de consumo, não são descartáveis. E também entramos sabendo que, assim como nós, elas não estão prontas. Elas não são perfeitas. Então entramos com consciência disso. E entramos sabendo que pessoas, tanto o homem quanto a mulher que estão entrando nessa aliança, eles precisam ser estimulados nesse convívio, precisam ser fortalecidos e precisam nessa convivência a ser trabalhados. Procurar edificar o outro. Colocar um tijolo nessa construção que ainda não está pronta. E dependendo da atitude com a qual uma pessoa entra no casamento, pode entrar com egoísmo ou pode entrar com altruísmo. Dependendo então dessa atitude, essa pessoa entra para edificar, construir, abençoar, ou, por outro lado, ela entra para demolir, sugar e destruir a outra pessoa. É o que vemos muitas vezes. Pessoas, às vezes, entram no casamento pensando: o que eu vou ganhar com isso? Mas você não pode entrar em nenhum relacionamento pensando nisso. O que eu vou ganhar com isso? Porque relacionamentos são para dar e nunca para tomar. Quando você entra querendo tirar alguma coisa, o que acontece é a frustração. Mas quando você se dispõe a dar, Jesus nos ensinou que é dando que se recebe. Você entra com semente nas mãos, plantando no coração das pessoas aquilo que você poderá colher ao longo do tempo. Então você entra com essa atitude de construir, não com a atitude de cobrar. Assim deve ser. Então, a pessoa egoísta, ela tem uma vida autocentrada, uma vida egocêntrica, uma vida orientada pelos seus próprios interesses. E aquelas pessoas que confiam mais em si mesmas do que na direção de Deus, essas pessoas, elas têm compromisso maior com o quê? Quando entram em qualquer relação. Elas têm um compromisso maior com os seus desejos, com os seus prazeres e com as suas paixões. O que essa pessoa vai me dar? O que tem de interessante? Então, a todo tempo está pensando apenas em si mesma. E para pessoas que pensam e agem assim, para essas pessoas seria
uma incoerência procurar uma igreja para se casar. Se você pensa dessa forma, se você é dono da sua vida, se você não se submete a nada e a ninguém, se submete apenas aos seus desejos e às suas paixões, eu e eu mesmo, por que procurar um lugar onde você vai ouvir da direção de alguém maior do que você, ao qual você tem que se submeter, se quer receber a bênção dele? Então, para todos aqueles que pensam no casamento como se não der certo, a gente separa, faça o casamento apenas no civil. Não venha fazer um teatro na igreja, porque não vai funcionar. Você não vai ganhar nada com isso, porque casamento aqui é para pessoas que olham para o Senhor Jesus Cristo, que disse: se alguém quiser vir após mim. Se você quer ser um cristão, porque ninguém nasce cristão, o batismo não transforma ninguém em um cristão. Se você quer ser um cristão, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, não faria sentido fazer promessas diante do altar se a pessoa está decidida a viver uma vida entregue a si mesma. Se ela não está disposta a entregar os seus direitos na mão daquele que é maior, aquele que pode cuidar melhor da vida do que nós. Meus queridos, conscientes ou inconscientes, pessoas muitas vezes dispostas a pagar o preço das consequências de não ter outro conselho para si senão a voz do coração, são pessoas que vão se frustrar na sua jornada, são pessoas que não consideram a grandeza de Deus, são pessoas que estão entregues a si mesmas. Por isso, se elas não têm plena consciência de quem Deus é, da confiança que podem ter em Deus e do quão amoroso Deus é, não faz sentido, elas não deveriam vir ao altar. Nós temos hoje muita separação porque as pessoas não sabem quem é Deus. Usam a igreja apenas como uma tradição de casamento, porque todos casam lá, é bonito, eu quero também. Mas não entenderam nada o que diz respeito à relação do homem com Deus e por que o homem pode confiar em Deus e se submeter a Ele. Mas quando um casal, um homem e uma mulher, eles procuram a igreja para celebrar a sua união, isso, na realidade, isso deveria indicar que eles têm consciência de que, entrando no casamento, eles estão entrando numa instituição criada por Deus para durar enquanto durar a vida. Se você vem à igreja para casar diante de Deus, você tem que ter consciência disso. Você tem que ter escutado o Senhor dizendo: o que Deus uniu, você não tem o direito de separar. Mas acontece, e vamos falar sobre isso. Acontece, tem acontecido, né? Somos testemunhas disso. Mas, então, o casamento, ele é essa união, e deve ser essa união até que a morte o separe. E nesse caso, se os proponentes da aliança de casamento, no caso aqui, a Débora e o Cleito, se eles têm real noção do que estão fazendo, e se estão de fato celebrando essa união, tendo Deus como testemunha, então eles estão se unindo com o alvo, com o objetivo de quê? Com o objetivo de se submeterem às condições daquele que estabeleceu o casamento. Se você vem casar diante de Deus, Deus tem as suas regras, as suas condições. Então vocês têm que estar dispostos a confiar na palavra dele e não nos sentimentos do seu próprio coração. Não existe, então, aquele se eu não gostar, eu devolvo, eu abro mão. Não tem isso. E se aquilo que Deus uniu não deve ser separado, então os que se casam, sendo pessoas imperfeitas, eles precisam estar preparados para os conflitos que virão.
Virão conflitos. Todos nós que somos casados sabemos disso. Não somos perfeitos. Você é um filho de Adão. E o filho de Adão o que é? Um santo? Não. O filho de Adão é um pecador. Somos pecadores. Você casou com um pecador. Você casou com uma pecadora, uma pessoa que não é perfeita, uma pessoa que falha. Então, Débora e Cleito, eles têm falhas. São pecadores. E quanto mais tempo eles passarem juntos, mais irão perceber isso. Mais irão notar essa realidade. Então, eles estão casando, apesar disso. Apesar de saber dessas coisas. De maneira, meus queridos, que eles terão, à luz da palavra de Deus, eles terão que aprender a administrar os conflitos que certamente virão. Não podemos entrar iludidos achando que nunca vai ter um problema. Os problemas virão e se chegam no tempo do namoro, chegam em todos os tempos, chegam com os filhos, chegam de todas as formas. Eu me lembro que certa vez eu entrei numa loja e tinha alguns produtos naquela loja e estava escrito assim no produto, como está. O que significava isso? Como está? Significava que o dono da loja estava vendendo aqueles produtos do jeito que eles estavam. Estava ali para a venda, mas não havia nenhuma promessa de que os produtos eram perfeitos. Estou vendendo como está. Se quiser pegar e levar para casa e pagar o preço, é seu. Mas não estou te enganando. Estou passando para você, estou vendendo do jeito que ele está. Preste bem atenção. Se é como está, significa que tem defeitos. Amanhã ou depois que você comprar, não adianta querer vir me devolver, que eu não vou aceitar. A placa estava lá. Como está? Cleito está aqui como está. Não há nenhuma placa de garantia pendurada nele. A Débora, da mesma forma. Estão aqui do jeito que eles são e do jeito, então, que eles estão. E quando você chega, então, naquela loja e você acha aquela coisa bonitinha, oh, que bonitinho. Ah, você está com dó? Leva para casa. Está com dó? Ficou com dó? Achou na rua? Achou bonitinho? Ah, vou cuidar dele. Ficou com dó e pegou para você? Levou para casa? Agora o problema é seu. Ninguém te obrigou a fazer isso. Não existe devolução, pois você não foi obrigado a fazer isso. Se levou para casa, cuida. Pegou um gatinho na rua, né? Depois de uma semana, não, você pegou. Ninguém mandou você pegar. Agora é seu. Agora se vira com ele, cuida. Então, meus queridos, olhando uns para os outros aqui nesta tarde, o que nós podemos ver? Pessoa que está aí do seu lado, o que você pode ver nessa pessoa? Eu diria para as solteiras que se você olhou, chegou aqui hoje e viu, quem sabe aí, alguém que parecia um príncipe encantado, opa, isso aí eu acho que está a jogo, né? Se você olhou e enxergou alguma coisa que despertou interesse em você, olha, pode ter certeza que bastarão o quê? Bastarão alguns beijos e ele vai virar um sapo. Tenha certeza, vai se transformar num sapo. E da mesma forma eu digo para os solteiros. Talvez alguns aí ficaram, porque no casamento as garotas ficam maravilhosas, né? Não é verdade? Então talvez chegaram aqui e olharam, ficaram aí fascinados por aquelas meninas que pareciam uma bela adormecida, né? Estava lá tão linda. Mas pode ter certeza disso que depois também de alguns beijos, você vai descobrir que ela era mais bela adormecida. É a verdade, né? Vai dar BO, vai dar encrenca. Portanto, o que nós estamos dizendo para vocês aqui é que aquele que dentre nós não tiver defeito, que acha que pode rejeitar o outro pelos seus defeitos, atire a primeira pedra. Então, quando você se une a alguém, não é pela perfeição daquela pessoa. Você tem que pensar que é
uma decisão pessoal sua, e só pode dar certo se for apesar da pessoa. Lógico que tem limites, vamos falar sobre isso aqui, tem limites. Mas só pode dar certo se for apesar da pessoa, porque senão é egoísmo. Senão você entrou apenas querendo, o que eu posso sugar dessa pessoa? O que eu posso tirar de bom dela para mim? E na hora que você perceber que não tem mais nada que presta, descarta e pega outra. Não é assim? Pessoas não são descartáveis. Pense bem antes de você entrar numa relação de casamento, principalmente se você estiver pensando em casar numa igreja diante de Deus. O que Deus uniu, não o separe o homem. Eu vejo que muitas pessoas vêm para o casamento numa igreja sem nenhuma orientação. Não que a orientação em si vai garantir que o casamento vai perdurar, mas é preciso que as pessoas ouçam o que é um casamento aos olhos de Deus. Porque senão ela chega diante de Deus e faz uma farsa. E o celebrante aqui também, aquele que está celebrando, participa dessa farsa. O relacionamento, num tempo de noivado, de namoro, nós temos aqui um curso de noivo. E você sabe o que eu faço no curso de noivo? Pelo menos uns 6 meses antes do casamento, eu faço tudo possível para eles não casarem. Exatamente isso que eu faço. Eu procuro mostrar todos os defeitos. Eu procuro dizer, olha como é o fulano, olha como é o pai dele, olha como é a mãe dele, olha como é o quarto dela. Vai lá na casa dela, vê como ela trata o pai dela, é o jeito que ela vai te tratar, vê como ele trata a mãe dele, vai tratar as irmãs dele, como vai tratar você. Então, se depois de tudo isso, decidiram casar, se quiser separar, aqui ó, dá vontade de tirar a cinta, não é? E dar uma surra bem dada, não é? Porque, o que veio fazer aqui? Enganar todo mundo? Não é? Se casou desavisado é outra coisa, mas se casou sabendo, ninguém te pegou a laço. Você veio porque você estava disposto a realmente entrar numa aliança de casamento, sabendo o preço que você deveria pagar. Mas, se ainda assim, apesar de tudo isso, nós vamos ter pessoas decidindo se casar, o que eu vou dizer para elas? Olha, eu te avisei, não é? Melhor que você ficasse solteiro do que arrumar essa encrenca aí. Mas se ainda assim elas decidiram casar, elas não estão erradas. A palavra de Deus diz que é melhor serem 2 do que 1. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Por que um cordão de 3 dobras? Quando você está casado e Deus participa do seu casamento, faz parte. Quando Ele manda em você e manda também no seu marido, e aí vocês calam a boca para ouvir alguém maior do que vocês. Porque muitas vezes, na relação de marido e mulher, nós não temos ninguém para falar mais alto do que a gente. Um quer falar mais alto do que o outro, e a coisa então fica difícil. Mas quando nós temos Deus como o Senhor das nossas vidas, verdadeiramente, não apenas naquela religião de fim de semana, mas quando Ele está presente no dia a dia das nossas vidas, a Sua palavra está diante de nós constantemente, e nós temos o compromisso de nos submetermos a ela, então nós ouvimos e nos calamos, negamos a nós mesmos para seguir aquele que é maior do que nós. Então, se as pessoas, apesar dos avisos, decidem casar, não estão erradas e não terão sido enganadas, pois mesmo no mundo de pessoas imperfeitas, estamos falando sobre isso, mesmo nesse mundo de pessoas imperfeitas, Deus, Ele é a favor do casamento. Ele mesmo instituiu o casamento. E isso Ele é a favor porque Ele sabe o que fazer com um homem e uma mulher que, antes de se entregar um ao outro, presta atenção nisso, se entregam a Ele. Todos nós temos defeitos. Quem pode consertar os nossos defeitos para que nós tenhamos uma convivência correta? Aquele que é o autor das nossas vidas. Então, quando você se entrega primeiramente a Ele, Ele sabe o que fazer com a sua vida, para que você então possa entrar numa relação de casamento de uma forma diferenciada. Então, por isso Ele é a favor do casamento na presença dEle, daqueles que se submetem a Ele, não aqueles que vivem para si, que pensam em si, vivem no seu egoísmo. Não vai dar certo.
mais cedo ou mais tarde, se ela não tem um pensamento altruísta, concedido pelo próprio Deus, ela vai jogar essa pessoa fora. Ela não vai suportar. Deus é a favor do casamento, mas daqueles que se entregam a Ele para ser Senhor das suas vidas. Mas se é assim, podemos pensar nisso. Por qual razão cerca de 40% a 50% dos casamentos terminam em divórcio? Se Deus está a favor do casamento, por que é que acontecem tantos divórcios? Eu creio que por duas razões principais. A primeira é por não conhecer a Deus e a sua palavra. Muitas pessoas não conhecem a Deus e não conhecem a palavra de Deus. Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Muita gente vive assim, talvez não fale isso com a sua boca, mas não vive. Nunca lê a Bíblia, nunca ouve uma pregação da palavra de Deus, nunca busca a face de Deus. Acham que são maiores do que Deus. Mas a vida bate nessas pessoas. Elas correm procurando a felicidade e parece que essa felicidade corre dessas pessoas. Estão sempre sozinhas, estão sempre começando de novo e nunca que dá certo. Nunca que funciona, meus queridos. Então, muitos não dão certo mesmo por essa razão. Por não conhecer a Deus e a sua palavra, por não querer uma intimidade com o Senhor. E esse tem sido o caso de muitas pessoas que num passado sem Deus, num tempo que elas viviam sem conhecer a palavra de Deus, optaram pelo divórcio. Houve um tempo na vida de muitas pessoas que, por não conhecer a Deus, por não ter o conselho de Deus, por não ter o Espírito Santo de Deus habitando nas suas vidas, para dar eles discernimento da verdade, chegou no ponto que elas não suportaram mais, não conseguiram resolver os problemas, e eu não estou condenando você por isso, se é o seu caso. Separaram, jogaram fora e procuraram resolver a coisa da sua própria forma, e assim, depois de terem conhecido o Evangelho, essas pessoas não tiveram mais tempo nem condições de reverter o divórcio. Quando alguém divorciado vem falar comigo sobre casamento, a primeira coisa que eu vou falar com ela: você tem possibilidade de reconciliar com a sua esposa? Você tem possibilidade de reconciliar com o seu marido? Primeira coisa, se você agora creu em Jesus, a Bíblia diz que você tem uma nova vida, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, seus pecados foram perdoados e Deus te deu páginas em branco para você escrever uma outra história. Vai! Escreve uma história agora, não debaixo da direção do seu coração egoísta e enganoso, mas escreve uma história debaixo da direção da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Mas muitas vezes, essas pessoas já não podem mais. A outra pessoa, de repente, já casou, já aconteceu um monte de coisa, e não tem mais possibilidade, ou não quer de forma alguma, a restauração do casamento. Então, a primeira razão é essa: não conhecer a Deus, não conhecer o Evangelho, não ter intimidade com Deus. E a segunda razão para o divórcio é aquela pessoa que deliberadamente ela decide se rebelar contra os princípios e valores de Deus. Ela ouviu, ela conhece, mas o que importa é ouvir a voz do meu coração. Já ouviu isso? Tem até uma música muito bonita que diz que importa é ouvir a voz do coração. Não é verdade isso. Se você quer escutar a voz de Deus, o Senhor diz que o nosso coração não é digno de confiança. O nosso coração dá nó até em macarrão cru, até em pingo d'água, nó em goteira. O coração nosso é corrupto, diz a palavra de Deus. Ele é enganoso, mas muitos são aqueles que estão dispostos a isso, a ouvir o seu coração e não ouvir a palavra de Deus. Conhecem o conselho de Deus, mas o seu compromisso maior é com o quê? É com o seu egoísmo, é com a sua vontade. No íntimo, essas pessoas estão dizendo o seguinte: eu conheço, eu já ouvi da palavra de Deus, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu não quero saber disso. Minha vida, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu acho que é melhor para mim. Então, esse é o motivo. Pelo menos, creio eu, são os principais motivos pelos quais existe tanto divórcio. Agora, tirando duas exceções para o divórcio, que nós entendemos assim pela palavra, tirando duas exceções, que são quais? A infidelidade,
quando não há arrependimento, a traição, o adultério, quando a outra pessoa não se arrepende, ou quando o coração da pessoa se endurece demais por causa daquilo, e também o atentado à vida do outro, quando a pessoa é louca e dorme com uma faca debaixo do travesseiro, e eu vou dizer para você continuar casado com essa pessoa, eu vou assumir isso. Se você quiser ficar lá até que realmente a morte te separe, nesse sentido, né? É problema seu, mas eu, como pastor, não vou dizer para você ficar lá, aguentando aquilo. O sujeito está te arrebentando, batendo, te espancando, é um monstro. Eu vou dizer para você, se ficar numa relação dessa, de forma alguma, essa pessoa, né, não tem nada a ver mais. Não tem nada a ver mais. Já te chutou e te jogou fora há muito tempo. Então, tirando essas duas exceções aí, que é essa traição e esse atentado à vida, nós devemos ter em mente, a palavra de Deus diz em Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio. Preste atenção nisso. Está escrito na Bíblia. Deus odeia o divórcio. Não faz parte do vocabulário de Deus. Isso é contrário à vontade de Deus. Pois, meus irmãos, o divórcio acontece por que razão? Ele acontece devido à infidelidade de um ou de ambos com relação ao compromisso de amor assumido no casamento. Você casou assumindo um compromisso de ser fiel. Agora vem aí a traição, vem a infidelidade e então as duas pessoas acabam demonstrando que elas amam mais a própria vontade do que a vontade de Deus. Elas estão demonstrando que elas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. É interessante que a palavra de Deus diz que nos últimos dias seriam assim. As pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Elas seriam amantes de si mesmas, egoístas, preocupadas apenas consigo mesmas. E Deus odeia o divórcio por causa da infidelidade. E Deus é fiel nos seus relacionamentos. Ele não é infiel. Então ele não teria como ele não odiar a infidelidade dentro de um relacionamento. Ele odeia o divórcio, meus queridos, porque o casamento, ele é símbolo da união perfeita de Deus com aquele que nele confia. Quando você arrepende dos seus pecados e passa a confiar em Deus, estabelece um relacionamento de Deus, porque você não nasce unido com Deus, todos nascem desligados de Deus, por isso ele existe religião. A palavra religião é uma palavra latina que quer dizer religação. Religião quer dizer religação. Então todos precisam ser religados a Deus. Você não nasce cristão, não nasce ligado a Deus. Um determinado momento da sua vida você precisa ouvir o Evangelho e acordar. Não dormir, não cochilar, acordar, porque isso fala da sua eternidade. Por mais que você não queira ouvir, isso é o amor de Deus a seu favor. Então, o casamento mostra essa união perfeita de Deus com aquele que nele confia. E tanto é que a igreja, ela é chamada de a noiva de Jesus Cristo. A igreja, ela é composta de quê? A igreja, ela é composta por todas as pessoas que um dia, ouvindo que são pecadoras, ouvindo que Deus é um justo juiz, o que elas fizeram? Elas se arrependeram dos seus pecados, quando elas olharam para a cruz e viram que lá na cruz, Jesus, por te amar, por nos amar, recebeu todo o castigo que nós merecemos. E quando isso fez sentido para aquela pessoa, porque para muitos não fazem. Muitas pessoas carregam um crucifixo, Jesus pendurado ali, mas elas nunca entenderam nada. Nunca entenderam nada desse amor de Deus. Por isso não estão dispostas a submeter as suas vidas a Ele. Porque não confiam nele, confiam mais em si mesmas, nas suas paixões. Confiam mais nos seus sonhos e planos, nos seus desejos. Mas quando a pessoa olha para Cristo na cruz, entende quem Ele é, e crer nele, ela passa a fazer parte da igreja. Então, estes, os que creram, são aqueles que vieram ao altar, ao encontro do noivo que é Jesus. Assim como a Débora veio ao encontro do Cleiton, aqueles que creem, ouvem o Evangelho, entendem o Evangelho, eles se arrependem dos seus pecados, eles vêm
ao altar, ao encontro do Senhor Jesus. É nesse momento em que você toma uma decisão pessoal na sua vida, é que você se torna um cristão. Você assumiu de coração a vida cristã. Não porque você nasceu dentro de uma religião. Não porque batizaram você. Não por nada de coisas desse tipo. Você entendeu. E você maravilhosamente entregou a sua vida ao amado, aquele que agora é o amado da sua alma. Então, você passa a fazer parte da igreja. De maneira que a noiva, a igreja, ela não é composta por aqueles que são perfeitos. Todos têm defeitos. Mas a igreja é composta por aqueles que reconheceram os seus defeitos, se arrependeram dos seus pecados e vieram ao noivo, vieram a Jesus para serem por ele santificadas, para serem por ele aperfeiçoadas. E sem nunca rejeitar aqueles que se achegam a ele, sem nunca cogitar o divórcio, Jesus disse o seguinte, preste atenção, que coisa maravilhosa. Jesus diz assim: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o jogarei fora. De maneira alguma eu vou divorciar dele. Aquele que, arrependido dos seus pecados, vier a mim, olhar para aquilo que eu fiz por ele na cruz e crer em mim como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu não vou lançá-lo fora. E isso porque a Bíblia diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Note bem isso. Ele amou você apesar de você. Não é como uns e outros que decidem casar, mas dá um problema já. Primeiro problema joga o outro fora. Então não casou apesar do outro. Casou porque podia receber uma coisa ou outra do outro. Mas quando o outro não tinha mais nada para dar, joga fora. Deus não faz isso com você. Quando você vem a Jesus, é a promessa dele. O que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Portanto, o Senhor Jesus estabelece uma aliança, um pacto, uma aliança eterna com aquele que confia nele. E a estes, ele nunca abandona. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E lembre você, como disse a princípio, que no passado o noivo tinha que pagar o dote, ele tinha que pagar um certo valor pela noiva. E com Jesus não foi diferente. Ele pagou um preço pela sua noiva. E que preço foi esse que Jesus pagou? O seu próprio sangue. Ele deu a vida dele para comprar você. Se você é um daqueles que irão se arrepender dos seus pecados e declarar a sua fé nele, declarar voluntariamente a sua fé nele. Eu escolho, eu quero, eu creio em Jesus. Eu estou entendendo o amor dele, então eu amo, porque agora eu entendi que ele me amou primeiro. E sendo, meus queridos, que casamento representa a união de Deus com os que se achegam a ele por meio de Jesus, o casamento que estamos assistindo a isso, ele simboliza isso. Ele simboliza, esse é um momento bom para você pensar nisso, porque está aqui uma ilustração viva do que é a união de uma pessoa com Deus. O casamento representa isso. Sendo que ele representa isso, então, o que você está assistindo aqui nesse dia, o que é? É a representação do chamado de Deus para a sua vida. Porque você pode ter a certeza de que hoje o noivo, estou falando do noivo maior, do Senhor Jesus, aquele que conhece todos os seus defeitos, ele está, apesar das tuas falhas, te chamando para vir ao altar, chamando você para ser a noiva dele, chamando você para receber o perdão dos pecados pelos quais ele pagou com o sangue dele na cruz. Ele está chamando você para te dar salvação mediante o arrependimento, mediante a sua humildade, mediante você agora, nesse casamento, cair em si e dizer: isso é para mim. Está falando comigo? Eu nunca na história da minha vida tomei uma decisão de voluntariamente entregar a minha vida para que Jesus seja o meu dono, o controlador da minha vida, para que o seu Espírito fale ao meu coração e sua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu desafio você agora a examinar a história da sua vida. Houve um tempo na sua vida em que você tomou a decisão pessoal de se submeter a Cristo, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que sem o sacrifício
sacrifício de Jesus, você não tem com o que pagar pelos seus pecados, não existe possibilidade de você ir para os céus, não existe eternidade para você fora de Jesus. Houve um dia que você entrou numa aliança com Jesus, entregou a sua vida para Ele? Olha para a sua história. Se não houve esse dia, se você não lembra, então hoje é o dia do seu chamado, o dia de você vir ao altar e receber o amor do noivo. São palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu ensino e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês irão encontrar descanso para as vossas almas. E ele diz também, meus queridos, que ele não tem levado em conta os tempos da nossa ignorância. No tempo da nossa ignorância, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, casávamos, descasávamos, fazíamos um monte de coisa, né? Vivíamos para nós mesmos. Mas Deus sabe disso. Mas agora, Ele está chamando você para ouvir o conselho dEle. Ele está dizendo para você que Ele não vai te condenar pelo tempo da sua ignorância. Quando você não conhecia o Evangelho, não conhecia a palavra de Deus. Mas Ele está chamando que você se arrependa dos seus pecados agora. E entregue a sua vida a Jesus, o noivo, para que você tenha uma aliança eterna com Ele. Só Ele pode te dar a vida eterna. Só Ele. Existe para você uma vida nova e eterna, se você, ouvindo o Evangelho, se achegar a Deus pelo único caminho, que é Jesus. Ele disse: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode ir ao Pai, aos céus, se não passar pela cruz, se não colocar a sua fé tão somente no preço que Jesus pagou na cruz. A igreja não te salva. Ninguém te salva. Ninguém pode te unir a Deus, senão o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E se você vem a Cristo, sua palavra diz que se alguém vem a Jesus, se torna uma nova criatura, nasce de novo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Foi o que Jesus disse para um religioso, Nicodemos. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você nunca vai entrar no reino de Deus. E o que é nascer de novo? João 1,12 diz: todos que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, recebem o poder de serem transformados em filhos de Deus. Você já foi transformado num filho de Deus? Ou continua apenas uma criatura? Todos nós nascemos como criaturas de Deus e separados. Precisamos de uma aliança de sangue, do sangue de Jesus, que pagou com o seu sangue o preço dos nossos pecados, para que sejamos livres da justiça de Deus, da condenação de Deus. E quando entendemos isso e cremos em Jesus, recebemos o perdão, recebemos a salvação e nos tornamos então agora filhos de Deus. Entramos numa aliança com Deus por meio de Jesus. Você, se não tem essa aliança ainda, se não entregou a sua vida, então, enquanto você está aqui testemunhando, o Cleito e a Débora entrando numa aliança de casamento, assumindo esse compromisso um com o outro, então você pode, hoje mesmo, você pode e deve considerar também a sua necessidade de entrar numa aliança com Deus, confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. São Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse: se você crê de coração que Jesus morreu no seu lugar na cruz, aquela cruz não era de Jesus, porque ele nunca pecou. Jesus nunca pecou, não merecia ser condenado. Ele é o Cordeiro de Deus, limpo, imaculado, que tira o pecado de todo aquele que nele crê. E se você crê que lá na cruz ele pagou pelos seus pecados, morreu e ressuscitou, e se você voluntariamente confessar isso com a sua boca, dizer: Deus, eu estou entendendo, e eu quero hoje tomar uma decisão de entregar a minha vida a Cristo. Não é para uma igreja, não é você vir para uma igreja, não é nada disso. É entre você e Deus. É uma decisão pessoal de receber a Jesus, confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. O único que pode dar para você uma aliança eterna com Deus. Não adianta a gente casar e descasar e viver tantas aventuras aqui, e morreu e a nossa alma se perdeu. Jesus é aquele que disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? Eu posso dizer para você uma coisa: a sua alma já está perdida. Por que já está perdida? Porque todos são pecadores.
todos se perderam. Por isso Jesus é aquele que veio buscar e salvar o perdido. E o perdido precisa ser humilde para dizer: eu estou perdido, porque eu não tenho certeza que estou indo para o céu. Se eu não tenho certeza que estou indo para o céu, então eu estou perdido. Mas quando você vê Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando você recebe a Jesus, você recebe a certeza do perdão dos pecados e a certeza da salvação. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Crê no Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, e será salvo você e a sua casa. Agora nós vamos receber as alianças, que vão simbolizar essa aliança, simbolizar essa união. E você pode pensar nesse instante, enquanto a aliança está chegando, que você precisa entrar numa aliança com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. E depois nós vamos ouvir os votos. Eu tenho comigo aqui duas joias preciosas, lindas. Vocês poderão ver depois, com nomes gravados. São alianças, adornos, e eles têm um significado. Representam a aliança de coração que o Cleito e a Débora estão fazendo agora.
representa o compromisso de amor que estão assumindo, estão entrando numa aliança. E o que significa isso? Você precisa de pensar no que é uma aliança antes de entrar numa aliança. Aliança, ela significa um forte compromisso de lealdade até a morte. Isso é uma aliança. Um forte compromisso de ser leal até a morte. Quando você entra numa aliança de casamento, isso significa que a vida individual já não é mais prioridade. Você não é mais um. Vocês são agora uma só carne. Então, essa vida individual não é mais prioridade, a vida compartilhada passa a ser a prioridade. No casamento, aliança significa morte à vida independente e significa dar a vida um ao outro e dar a vida pelo outro. E uma aliança, ela tem componentes. Quais são os componentes de uma aliança? Existem os termos da aliança e existe, então, a promessa da aliança. Os termos, eles indicam as condições sob as quais o acordo será cumprido. Estou entrando num acordo com você sob quais condições, quais os termos. Então, indicam a duração da aliança e definem os direitos e os deveres de cada um. Vou estar com você, por exemplo, na alegria e na tristeza. São termos. Você está, então, considerando esses termos para fazer essa promessa. E as promessas, elas expressam um compromisso mútuo. As promessas são uma garantia que você está dando por outro de fidelidade no compromisso desta aliança. São declarações de compromisso que as partes fazem entre si. Se você vai entrar numa aliança com alguém, você não pode ser uma pessoa leviana. O que é uma pessoa leviana? É aquela pessoa cuja palavra não tem peso. Palavras que são vento, sopradas, lançadas ao vento. E diz a palavra de Deus que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Muitas pessoas estão colhendo tempestades, porque estão brincando com alianças. É preciso saber o que estamos fazendo antes de entrarmos na aliança. Por isso que é bem importante, antes de você entregar a sua vida um para o outro, vocês que estão pensando em casar, considere urgentemente a sua necessidade de entregar a sua vida a Jesus. Porque Ele sabe o que fazer com a sua vida. Você não sabe. Seu coração é enganoso. Então agora nós vamos ouvir, antes de ouvir os votos, vamos ouvir uma música, Vem Nosso Lar Abençoar.
vão fazer os seus votos espontâneos. Então, deixa eu dar para o Cleiton primeiro, que ele possa fazer a sua declaração, a sua promessa, expressão de amor. Débora, quero agradecer a Deus primeiramente por esse momento em minha vida, em nossas vidas, por estar aqui na casa do Senhor. Agradecer a Deus também muito por Ele ter colocado uma mulher em meu caminho, em minha vida, uma mulher maravilhosa, temente a Deus, com um coração enorme como você tem. Você me ensinou, me mostrou a palavra de Deus, porque é ela que nos guia, ensina e transforma em pessoas. Podemos dizer hoje que se conhecemos na dor, na saúde e nas alegrias que também compartilhamos e tivemos juntos. Mas tudo isso foi possível pelo principal que todo casal precisa ter em primeiro lugar: Deus. E é assim que quero continuar a nossa caminhada, junto com Deus sendo nossa base. Quero orar por você, quero orar com você, e que possamos juntos sempre buscar a direção de Deus em todas as e fazer do nosso lar um lugar onde a presença do Senhor e que possamos juntos sempre buscar a direção de Deus em todas as nossas decisões e fazer do nosso lar um lugar onde a presença do Senhor sempre seja presente. Que a nossa união seja um testemunho do amor de Cristo que nos ensina a amar com toda a nossa mente e coração. Como diz a sua palavra em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, ele venceu por nós. Teremos aflições, desafios, mas que essa união seja um reflexo do amor que Deus nos ensinou e que junto agora possamos se apoiar para construir uma vida, um lar cheio de fé, paz, amor e alegria. Vamos ouvir os votos da Débora. Sabe, Cleito, há 17 anos atrás, Deus me presenteou com o melhor e maior presente, que foi Jesus Cristo na minha vida. Mas eu nunca imaginei que Ele ia me presentear também com uma pessoa tão especial como você. Você que é um homem companheiro, parceiro, amoroso, honesto, humilde, sincero, cuidadoso. Eu só tenho a agradecer a Deus e a você por tudo que você já tem feito por mim, pela minha família. Nós já passamos por alguns momentos, como você mesmo falou, e você tem cuidado, tem demonstrado ser um homem fiel. E é isso que eu quero também que seja a nossa vida daqui para frente, uma vida em união, principalmente com a base principal que é Deus. E quando você tomou a tua decisão, foi realmente ali que eu percebi que realmente você era o homem que eu queria para minha vida. Amém. Débora. Muito bem.
chegou o momento, então, que nos é concedido como ministros no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, declarar esse casal, fazer uma declaração, e eu vou pedir que vocês fiquem de pé, para que possamos agora declará-los unidos em santo matrimônio, marido e mulher. Eu vou pedir que eles se ajoelhem e nós vamos orar por eles. Vamos pedir a graça de Deus sobre as suas vidas. Se você pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é o Deus de união. Nós conhecemos a nós mesmos. Conhecemos que temos falhas, ó Deus. Conhecemos que somos pecadores. Mas por sua bondade, por sua misericórdia, por sua graça, por seu amor, o Senhor não nos jogou fora. Veio para nos resgatar. Veio para fazer uma aliança conosco. E pagou um preço enorme. Deu o seu próprio Filho para na cruz receber diante da sua justiça a condenação que era nossa, Deus, porque nós transgredimos as suas leis. Mas o Senhor quis nos unir contigo. E aqui temos o Cleiton e a Débora entrando numa aliança de matrimônio, que representa aquela aliança eterna que o Senhor tem com todos aqueles que se achegam a ti por meio de Jesus. E nós estamos agradecendo pela vida do Cleiton, pela vida da Débora. Estamos pedindo que o Senhor os abençoe. Estão formando agora uma família, Deus. Que sua graça seja sobre eles. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, de lutas, de dificuldade, de frustração. Que haja perdão, que haja bondade, ó Deus. Fidelidade em todo o tempo. E que o Senhor seja presente nas suas vidas. Que haja neles um coração humilde, um coração submisso ao Senhor. Para que acima da voz do coração deles, eles possam ouvir a sua voz. Rogamos assim que o Senhor os abençoe. Que seja uma família para glorificar o teu nome. Senhor Deus, para refletir o caráter de Jesus. E Deus, eles não são perfeitos. Eles têm muitos defeitos. Têm muitas falhas. E sabemos que ainda irão falhar na jornada da vida deles. Mas eles agora confessaram. Eles têm confessado que eles são seus filhos por meio de Jesus Cristo. E agora não são duas pessoas que estão se unindo para buscar o próprio interesse deles. Mas são duas pessoas que, quando eram apenas duas pessoas separadas, se uniram a ti, Deus. Colocaram Jesus como o Senhor das suas vidas. E agora se uniram para andar os dois, debaixo da direção de Cristo. Dê-lhes forças em todos os momentos. E se porventura vierem a falhar, que eles possam voltar para a tua palavra e ouvir o Senhor dizendo que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona alcança misericórdia. Assim que sua graça e misericórdia seja sobre eles, e o Senhor os faça frutífero para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, peço que Cleiton e Débora fiquem de pé, olhem para os seus convidados, familiares, seus irmãos. Eu quero apresentar para vocês então agora esse novo casal, essa nova família, formada por Cleiton John Salomão e Débora Jane Pereira Salomão. Que Deus os abençoe.